Olá, gente bonita que gosta de histórias de crimes reais e investigação criminal. Eu sou Bruna Maishi e te convido a ficar os próximos minutos aqui comigo. E já peço para deixar aquele like, para ajudar aqui na divulgação do vídeo e também a se inscrever aqui no canal. Falar nisso, me contem aqui nos comentários de onde vocês me assistem. Eu fico curiosa. Ativa o sininho aí das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Hoje eu trago uma história, se não for a mais triste, é uma das mais tristes. Foi uma invasão à residência que deu muito errado. E foi de um nível de perversidade absurdo. Estão prontos? Então, pega a pipoca e vem comigo! Jennifer Hawke Perrett nasceu em 26 de setembro de 1958 em Morristown, condado de Morris, Nova Jersey, Estados Unidos. Ela era filha do reverendo Richard e de Maribel Hawke. A Jennifer começou a carreira como enfermeira pediátrica oncológica no Hospital Infantil de Pittsburgh. E foi lá que ela encontrou o grande amor da sua vida, o estudante de medicina William A. Perrett Jr. Ele estava cursando o terceiro ano de medicina da Dartmouth College. William nasceu em 24 de setembro de 1956 em Southampton, Connecticut. Depois de formado, o Dr. William era um dos endocrinologistas mais reconhecidos da região dele e também era especialista em diabetes. Em 13 de abril de 1985, a Jennifer e o William se casam. E depois do casamento, eles passaram a trabalhar juntos no Hospital Yale de New Haven, ela como enfermeira infantil e ele como endocrinologista. Eles tiveram duas filhas, a Hayley Elizabeth, que nasceu em 15 de outubro de 1989. A Hayley havia acabado de concluir o ensino médio na escola de Miss Potter. Era uma escola particular muito conceituada. A Hayley também era uma excelente atleta. Ela jogava basquete e cross country. Além disso, ela era uma aluna com honras. Ela ganhou o prêmio por serviço comunitário excepcional. A Jennifer, mãe da Hayley, foi diagnosticada ainda jovem com esclerose múltipla. Então a Hayley, desde muito pequena, organizava eventos para arrecadar dinheiro para ajudar pessoas com esclerose. E durante a vida dela toda, ela arrecadou mais de $50 mil e criou a fundação Hayley's Hope. A Hayley também tinha sido aceita para fazer medicina na mesma escola em que o pai tinha se formado, a Dartmouth College. A outra filha do casal era a Micaela, que nasceu em 17 de novembro de 1995 e tinha 11 anos. A Micaela estudava na Chase College, uma escola também muito tradicional, e adorava cozinhar para a família e cuidava do jardim com o pai dela. Como a Hayley ia para a faculdade de medicina, a Micaela ia assumir a organização dos eventos para arrecadar o dinheiro para as pessoas com esclerose múltipla, da Fundação Hayley's Hope da irmã. Na época dos fatos, em 2007, a Jennifer estava trabalhando num internato particular chamado Cheshire Academy. E lá ela se tornou co-diretora do centro de saúde. Ela foi descrita como amorosa e generosa, era uma mãe e amiga dos alunos. A família também contou que ela era uma mulher de muita fé, frequentava a Igreja Metodista Unida de Cheshire, dirigia a escola dominical e também gostava de tocar piano e ler. A cidade de Cheshire, em Connecticut, entrava todo ano na lista das melhores cidades para se viver. Era muito segura, os índices de criminalidade eram baixíssimos, tinha boas escolas e uma ótima infraestrutura. O que de mal poderia acontecer lá? O dia 23 de julho de 2007 começou como todos os outros dias. Era um domingo de verão. Pela manhã, a Hayley foi para a praia com os amigos para se despedir e aproveitar porque ela ia começar a faculdade. Enquanto os pais e a irmã mais nova, Micaela, foram à igreja. Já à tarde, o William foi jogar golfe com o pai dele e a Micaela foi com a mãe Jennifer para o supermercado, porque já contei para vocês que a Micaela tinha o hábito e gostava muito de cozinhar para a família, mesmo tendo só 11 anos.
Então elas foram ao super comprar algumas coisas, alguns ingredientes, para poder fazer o jantar daquele dia. Essas imagens que eu vou mostrar para vocês agora mostram a Jennifer e a Michaela no supermercado. Enquanto elas faziam compras, elas chamaram a atenção de um sujeito. Ele era Joshua Komisarjewski, que nasceu em 10 de agosto de 1980. Ele era filho de uma mãe adolescente e de um pai mecânico também muito jovem. O Joshua era da cidade de Torrigan, Connecticut. Com apenas 2 semanas de nascido, ele foi posto para adoção. E os pais adotivos eram cristãos, o Bento XVI e a Judy. Eles tiraram o Joshua da escola para educar em casa conforme o que eles acreditavam da fé deles cristã. Mas desde novo ele apresentava muitos sinais de depressão. Teve um episódio que eles entraram no quarto do Joshua e ele tinha rabiscado na parede as palavras morte, morrer, matar. Durante a infância dele, em algum momento, ele foi abusado por alguma pessoa de confiança. Parece que foi um adolescente também adotado pelo casal cristão. Em outro episódio, ele acabou abusando, molestando da irmã mais nova dele. O Joshua era uma pessoa difícil. Ele tinha um histórico de prisões por 18 invasões a domicílio, 12 acusações de roubos. Em 2002, ele foi condenado a 9 anos de prisão e cumpriu somente 6, e ele saiu em liberdade condicional em abril de 2007. Nessa época, o Joshua namorava uma menina chamada Caroline. Ela tinha mais de 18 anos, mas ele gostava dela principalmente porque ela aparentava ser mais nova. E ele dizia que tinha atração por mulheres que aparentavam ser meninas. Então, assim que o Joshua avista a Jennifer e a Michaela no super, ele fica interessado, porque a Michaela é o estilo de garota que chama a atenção dele. Detalhe, ela é uma criança de 11 anos. E dizem que era muito parecida com a namorada Caroline dele. Então o Joshua acaba seguindo elas e vê que elas entram na casa mais bonita e enorme do bairro. Então ele tem certeza que lá deve ter alguma coisa de valor, dinheiro, joias, cofre. Então ele manda uma mensagem para um amigo que ele conheceu enquanto ele estava num centro de recuperação para viciados. E avisa que seguiu 2 mulheres e que elas entraram numa casa e que aparentemente pareciam ter bastante dinheiro. Então os dois combinam de se encontrar mais tarde e ir até a casa para tentar assaltar. Esse amigo do Joshua se chamava Steven Hayes, que nasceu em 30 de maio de 1963 na Flórida. O Steven tinha um histórico de violência doméstica. O pai dele era muito violento, batia na mãe, batia nos filhos. Ele morava só com a mãe e 2 irmãos. Depois de não aguentar mais a vida difícil, a mãe do Steven fugiu com ele e os outros 2 irmãos. Mas desde novo o Steven tinha um temperamento difícil. Ele era violento e manipulador, segundo um dos irmãos. Teve um episódio em que ele pegou a mão do irmão mais novo e colocou na chama da vela, queimando. E ele adorava fazer isso, colocar os irmãos em situação difícil e ria deles. O Steven usava drogas, foi preso mais de 30 vezes e passou quase a vida inteira na prisão. Então agora a gente já tem o histórico dos 2 rapazes, Joshua e Steven. Eles estavam em liberdade condicional, se reencontram e resolvem ir na casa da Jennifer para tentar assaltar, pegar alguma coisa de valor. Então naquela noite estava toda a família em casa. A Hailey tinha voltado da praia, onde ela passou todo o dia com os amigos. Eles acabaram jantando o jantar que a Michaela fez para a família. O Dr. William acabou deitando para ler um jornal no jardim de inverno que eles tinham. A Hailey tinha ido para o quarto dela deitar e a Michaela tinha ido para o quarto do casal com a mãe Jennifer. Então às 3 da manhã o Steven e o Joshua invadem a casa por uma porta do porão que ficou aberta. Eles entram com uma pistola, mas ali no porão eles encontram um taco de beisebol. E a primeira pessoa que eles encontram é o Dr. William dormindo.
E então o Dr. William é atacado com esse taco e muito machucado no rosto e atrás da cabeça. Eles levam o doutor para o porão e amarram ele numa espécie de coluna de madeira que tem ali, espécie de um poste. Só que o Dr. William estava com problema cardíaco, então ele estava tomando anticoagulante. E ele sabia, sendo médico, que não podia sangrar, porque o sangue dele estava muito ralinho, líquido. E se ele se machucasse, provavelmente ele ia sangrar até a morte. Então os dois marginais sobem para o andar social da casa, encontram as três, separam cada uma no seu quarto, prendem elas na cama, a Jennifer no quarto dela, Micaela no respectivo quarto e a Hayley, que já estava no próprio quarto, e colocam fronhas na cabeça delas. E aí eles saem revistando a casa procurando algo de valor. Só que eles se decepcionam, porque embora fosse uma família de uma vida super confortável, com bastante posses, eles não guardavam nada de dinheiro em casa. Mas então eles encontram um extrato bancário que mostra que a família possuía mais de 30 mil dólares no banco. E eles resolvem esperar o dia amanhecer para ir ao banco sacar esse dinheiro. E eles passam a noite bebendo, abrindo a geladeira, comendo a comida da família e aproveitando como se fossem os donos da casa. Enquanto a Jennifer, a Hayley e a Micaela estavam presas, amarradas na cama em seus quartos, e o Dr. William preso no porão, sangrando, com risco de perder a vida. Às 7 horas da manhã, o Steven é visto num posto de gasolina. Ele pegou 2 galões na casa da família e foi no posto encher de gasolina. E trouxe para casa. Às 9 da manhã em ponto, o Steven sai com a Jennifer em direção ao banco e pede que ela saque pelo menos 15 mil reais. Eles não eram bobo nem nada, então eles sabiam que quantias altas não eram sacadas de uma hora para outra, tinha que agendar no banco. E o Steven ameaça a Jennifer. Basta uma ligação para que tu perca a tua família. Então ela entra no banco ameaçada e pede para sacar 15 mil dólares. E a atendente explica para ela que, como a conta era conjunta, ela não poderia sacar esse valor de 15 mil se o marido William não estivesse presente autorizando também. Só que ela fica desesperada, mostra a foto das filhas para a moça do banco e pede, por favor, pelo amor de Deus, que a família dela está em perigo. Então a atendente chama a gerente do banco, que percebe o desespero da Jennifer e autoriza, diz para a atendente entregar para ela 3 envelopes com 5 mil reais cada e aciona a polícia. A polícia é acionada 9h21 da manhã, a hora que a Jennifer sai com o Steven e voltam para casa. Quando eles chegam na casa, o Joshua avisa o Steven que ele acabou molestando, violando a Micaela, a filha mais nova de 11 anos, e que para eles ficarem quites, o Steven poderia violentar a mãe, a Jennifer. E ele faz isso. Nesse momento, o Dr. William, que passou a noite inteira tentando se soltar e mal, sangrando, fraco, consegue. E ele sai pela porta do porão por onde os bandidos entraram. E ele vai rastejando pelo gramado até a casa do vizinho pedir socorro. Só que nesse momento ele já estava sem forças. O Dr. William estava tão inchado e tão machucado que o vizinho, David Cincy, quase não reconheceu ele. E aconteceu tudo muito rápido. No momento em que o William conseguiu fugir e gritar pelo vizinho, a polícia chega e começa a isolar o perímetro, todo o quarteirão. Só que a polícia em nenhum momento invade a casa e tenta um contato com os criminosos. Eles ficam em silêncio, tentando fechar primeiro, cercar toda a região da casa. E foi tudo ao mesmo tempo. O William pedindo socorro para o vizinho, o policial chegando, e nesse momento o Joshua vê pela janela da sala que o Dr. William fugiu e está rastejando. E ele avisa o Steven. Eles ficam furiosos e o Steven, que estava violentando a mãe da família, a Jennifer, acaba estrangulando e ela perde a vida. O primeiro policial que chegou ali chegou a confundir o William com um dos bandidos, aquele homem todo ensanguentado, rastejando
pelo gramado do vizinho. Enquanto isso, lá dentro da casa, o Joshua e o Steven, furiosos, já tinham tirado a vida da Jennifer, pegaram os 2 galões de gasolina, espalharam pela casa inteira e colocaram nas meninas. Na Michaela, no corpo dela, estava amarrada à cama no quarto dela, e na Hailey igualmente. E o fogo se espalhou muito rápido, porque essas casas americanas são feitas de madeira e com muito material inflamável, e o fogo consumiu rapidamente. Assim que chegaram os bombeiros e o resgate, eles viram que se tratava só de um resgate de corpos, que não teria mais nada a ser feito. O Dr. William só conseguiu juntar forças para falar para o policial ainda: as meninas ainda estão lá dentro, e desmaiou. Os bandidos pegaram o carro da família para tentar fugir, mas não conseguiram porque estava tudo cercado, e acabaram batendo com um carro na viatura da polícia e foram presos. Levados para interrogatório, nenhum dos 2 queria assumir, um ficava jogando a culpa no outro. A polícia foi muito criticada pela demora em invadir a casa, porque ela foi acionada às 9h21 e o policial chegou lá no gramado, bem na hora que o William tinha escapado do porão, às 9h51. Teve uma janela de meia hora em que eles não agiram, mas o primeiro policial que chegou lá contou que o superior deu ordens para que não tentasse invadir a casa e nem tentar contato com os bandidos, que era só para cercar o perímetro. Os advogados de defesa, vendo que o caso era tenebroso, falaram para o Joshua e para o Steven que eles tentassem um acordo de confessar o crime e tentar prisão perpétua sem liberdade condicional, porque senão eles iam a julgamento e teria grandes chances de pegar pena de morte. E eles estavam naquela fase que um jogava para o outro e ninguém assumia nada. Mas isso era um acordo que eles ainda teriam que propor para o promotor e para a família Perit. Só que, óbvio, nem os promotores nem a família aceitaram e teve esse julgamento. E durante esse julgamento, o perito explicou para os jurados como essas mortes foram sofridas. E eles viram fotos dos corpos das moças. E os jurados começaram a chorar desesperados. O julgamento teve que ser interrompido várias vezes. E agora começam os detalhes tristes dessa história. A Jennifer, a mãe da família, já havia perdido a vida. Então, quando o incêndio começou, ela não viu nada. A Michaela, infelizmente, faleceu por inalar fumaça, presa à cama. Mas a Hailey conseguiu se soltar, mas foi encontrada sem vida no topo da escada. Ela quase conseguiu escapar. O legista contou que as roupas da Hailey cheiravam a gás. E encontraram sobras de cordas amarradas com força e queimaduras por todo o corpo dela. Os pulmões estavam cheios de monóxido de carbono. E o perito explicou que inalar fumaça e o ar quente teria sido muito doloroso e que as mortes demoram de alguns até vários minutos. E enquanto isso pode causar náuseas, vômitos e dores de cabeça. O Steven foi julgado em 2010 e condenado à pena de morte. E o Joshua, em 2011, também condenado à pena de morte. O Steven nunca tentou recorrer, mas o Joshua alegava que o julgamento não devia ser na cidade de Cheshire, porque não ia ser imparcial, já que todo mundo já estava com a opinião formada sobre ele, porque causou muita comoção social. Mas é óbvio que esses recursos dele não adiantaram de nada. Só que em 2015, a pena de morte foi declarada inconstitucional no estado de Connecticut. Então todas as pessoas que tinham sido condenadas à pena de morte passaram a ter pena de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, incluindo o Steven e o Joshua. E hoje eles cumprem as penas em prisões separadas no estado da Pensilvânia. Durante o julgamento, William falou que a Jennifer era a âncora espiritual da família e a melhor amiga dele. E a irmã do William, cunhada da Jennifer, disse que eles eram monstros, que eles só sentiram por ter sido pegos, mas nunca se arrependeram. Também foi questionado o fato de o Joshua já ter problemas psicológicos, ser deprimido e violento e problemático desde jovem,
e o fato dos pais deles não levarem para o tratamento psicológico por conta da crença religiosa deles. E ainda o fato de tanto o Steven quanto o Joshua estarem em liberdade condicional através de uma revisão administrativa, porque não teve uma reunião pessoal com eles. Eles foram colocados em liberdade condicional por 3 conselheiros que revisaram administrativamente o caso de cada um deles e muitas informações faltaram. Se tivessem essas informações, possivelmente eles ainda estariam presos e não teriam direito à liberdade. O Dr. William, depois de tudo isso, não atuou mais como médico. De tanto apanhar com o taco, ele acabou ficando com sequelas, problemas na visão, tonturas e problemas de concentração. Ele virou político do Partido Republicano e até hoje ele defende muito a pena de morte. Ele conta que várias vezes pensou em desistir da vida, mas ainda bem que ele conseguiu reagir. Na verdade, eu não sei até hoje como esse homem ainda está vivo, depois de tudo que ele passou. E em 2012, ele casou com a fotógrafa Christine Paluf. E hoje ele tem um filhinho. E o Dr. William também criou uma fundação que auxilia jovens que gostam de pesquisa e ciência. Também ajuda pessoas com doenças crônicas e protege vítimas de violência. Vocês lembram que na introdução eu falei que achava esse caso o mais triste, ou um dos mais tristes? É difícil, né, a gente julgar a dor, quem sofre mais, em todos os casos, a dor. Mas eu digo que ele é triste por falta de proporcionalidade. Eles poderiam ter entrado na casa, roubado, sequestrado, aterrorizado, mas depois que conseguiram o dinheiro e violentaram a família, poderiam ter ido embora, ou na cabeça maluca que fosse assassinar, não sei, dado um tiro, é medonho também. Mas o que eles fizeram foi de uma perversidade. Vocês conseguem imaginar? A gente está aqui falando mais distante, né? Só imaginando. Mas viver isso, essa cena de terror, amarrado, com a casa pegando fogo, sem conseguir respirar. Imagina o Dr. William preso, sem poder socorrer a família. Imagina o que se passa na cabeça desse homem até hoje, a culpa que ele não tem, sendo que ele não tem culpa nenhuma, porque ele era outra vítima, ele estava entre a vida e a morte, sem forças, ele poderia ter morrido naquele porão. Mas é tudo tão horroroso, não tem palavras. É cruel, é perverso, é monstruoso, é triste, é chocante. É muito absurdo a forma como eles botaram para fora tudo de mal, de ruim que eles tinham dentro deles. Eu não consigo ver de outra forma que não seja o mal. O que eles poderiam ter feito de diferente? Nada. Eles viviam numa cidade tranquila. A cultura dos americanos é diferente aqui da nossa. A gente vive em casa com muro alto, grade, cercado, por causa da nossa insegurança e violência. Uma pessoa que tivesse o padrão de vida deles morando aqui, talvez morasse em condomínios fechados ou tivesse empregados, mas lá as casas são abertas, não tem grade, não tem veneziana, não tem muro, não tem segurança, não tem nada. O porão estava aberto, infelizmente. O tipo de vida que eles levavam, no lugar em que eles viviam, quando que tu vai imaginar que uma coisa dessas vai acontecer? Que tu vai ser invadido no lugar que devia ser mais seguro para ti, na tua privacidade, no teu lar, com a tua família. É muito triste. Uma família linda, estruturada, com tudo do bom e do melhor. Eu fico sem palavras. Uma cidade super segura, onde não tinha crimes violentos.
mas esses 2 bandidos atropelaram as estatísticas e fizeram um dia de terror onde devia existir paz. Esse é um caso que simplesmente me deixa sem palavras. Quando eu fiquei sabendo, eu sabia que eu queria trazer aqui pro canal, porque foi um dos que mais me chocou, assim, por tudo que já foi falado aqui. Eu tô sem palavras, real. É muito absurdo. Bem, eu hoje vou ficando por aqui. Eu agradeço vocês que estiveram até agora aqui comigo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Esse vídeo é uma homenagem a Jennifer Hauck Pettit, Hayley Pettit, Michaela Pettit, William A. Pettit Jr. e a todos os amigos e familiares da família Pettit.